Olá, crianças! A paz do Senhor, tudo bom com vocês? Voltei com a nossa aula de hoje. Eu tô muito feliz que você está aqui. Lembrando que todos os domingos, enquanto durar esse período de quarentena, eu vou estar aqui com vocês ministrando a aula da Escola Bíblica Dominical. Aqui eu uso a revista de primários, onde nós estamos falando dos milagres de Jesus. Nós estamos aí estudando, conhecendo alguns milagres que o nosso Jesus maravilhoso realizou enquanto ele esteve aqui na terra com os seus discípulos. E para iniciarmos mais uma aula, eu quero te convidar a orar juntamente comigo. E nós vamos fechar o nosso olhinho, que nem o bonequinho da oração, tá com os olhinhos fechados, porque agora nós vamos agradecer ao Papai do Céu por mais essa oportunidade. Então vamos lá fechar o olhinho e repete assim comigo. Papai do Céu, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar na tua presença para aprender da tua palavra. Abençoa todas as crianças do mundo inteiro, todas as famílias e a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é que você está? Eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. Por aqui tá tudo bem também, graças a Deus. E eu quero te perguntar se você fez o nosso momento missionário da semana, o desafio missionário da semana. Qual era o desafio? Se você não assistiu a aula passada, eu te convido a assistir, tá? O vídeo aqui no nosso canal. Você pode procurar aqui, vou deixar aqui no card também pra você esse vídeo. Aqui assim, eu acho. E você pode clicar e assistir depois esse vídeo da aula anterior, tá bom? E não perde mais a nossa aula. Todos os domingos às 9 da manhã, aqui no canal da Tia Gabi tem aula da EBD pra vocês. Então o nosso desafio é baseado na oração e nós estamos orando por todos os continentes do mundo. Eu apresentei pra vocês na aula anterior os continentes e dividimos o continente da América nos seus 3 subcontinentes, que é a América do Sul, a América do Norte, a América Central, e tiramos a Antártica. Então ficou no total de 6 continentes para nós orarmos. E o desafio dessa semana anterior era a oração pela Europa, pelo continente europeu, que tem 50 países. E aí, você orou pelo continente europeu? Eu tenho certeza que Jesus ouviu a nossa oração, o nosso clamor, a nossa petição por esse continente, e que Jesus vai agir em favor desse continente, das famílias que estão lá, dos missionários que estão lá. E eu tenho certeza que Deus vai entrar com providência, curando as pessoas, fazendo um milagre lá dentro desse continente, consolando aqueles que perderam seus entes queridos, curando aqueles que estão doentes, abençoando as famílias, sustentando os missionários naquele lugar para que eles continuem fortalecidos para pregar o evangelho naquele lugar. E agora nós vamos ver um novo continente que nós vamos orar durante essa nova semana, e eu escolhi o continente da América do Sul, que é o continente onde está inserido o nosso país, o Brasil. Esse continente da América do Sul, ele tem 12 países mais 7 territórios. Então a nossa oração, o nosso clamor vai ser voltado para o nosso continente da América do Sul. É claro que nós vamos estar orando pelo mundo inteiro, mas assim, eu quero dizer mais especificamente e tal, pelo nosso continente, né, da América do Sul. Você vai apresentar para o Senhor: Papai do Céu, abençoa a América do Sul, abençoa o nosso continente, Jesus, abençoa todos os países, que haja uma cura, que haja um milagre, que as pessoas sejam curadas dessa doença, que as pessoas fiquem boas logo, que essa doença possa passar logo e a gente possa ir para a tua casa te adorar. Tá bom? Então nós vamos orar nesse sentido, nesse favor, também para que Jesus salve as pessoas, para que as pessoas abram o seu coração, para que Jesus possa entrar e salvar as pessoas, tá bom? E sem mais delongas, eu não quero que esse vídeo fique muito demorado, eu vou compartilhar com vocês a história de hoje. Pega a sua Bíblia aí, não fique sem a Bíblia, a palavra de Deus, que a nossa história de hoje está no livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 40 ao 45, e conta a história de um leproso. Isso, você sabe o que é leproso? Uma pessoa leprosa? Então nós vamos descobrir hoje. O tema é: Jesus cura um leproso. E o nosso versículo para nós memorizarmos está no livro de João. Abre aí a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 4 e no versículo 23. É um
um versículo muito lindo, 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 que fala sobre adoração. E diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Vou colocar aqui o cartaz para você ler uma parte desse versículo, tá bom? Para nós lermos juntos, onde diz assim, vamos lá todos juntos? Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. João 4:23. Novamente, os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. João 4:23. Aqui Jesus está nos ensinando que aquelas pessoas que adoram a Deus de verdade são os verdadeiros adoradores. Se tem os verdadeiros adoradores, então tem os falsos, né? Nós temos que procurar adorar o nosso Jesus de todo o nosso coração, de verdade, por dentro e por fora. Quando nós queremos agradar a Deus, quando nós queremos obedecer a Deus, nós estamos adorando a Ele de verdade. Por exemplo, nós não temos que adorar a Deus somente quando nós estamos na igreja, na casa de Deus, mas nós também temos que adorar a Deus na nossa casa, na rua e em todo lugar, de todo o nosso coração, do fundo do nosso coração. Essa é a nossa adoração verdadeira. Por exemplo, olha só, agora que as igrejas estão fechadas, muitas pessoas pensam que não precisam mais, que não precisam obedecer a Jesus, que elas podem aí cometer alguns pecadozinhos, desobedecer, fazer algumas coisinhas que agradam a Deus, porque ela acha, eu não vou para a igreja mesmo, então, né? E aí, ela está sendo um adorador verdadeiro? Não, ela está sendo um adorador falso. Quem é um verdadeiro adorador adora Jesus, não importa o lugar onde ele esteja, não importa como ele esteja se sentindo. Por exemplo, nós temos algumas emoções. Tem hora que nós estamos alegres, mas tem horas que nós estamos tristes. Sim, tem hora também que nós ficamos com medo, preocupados, e tem horas também que nós ficamos zangados. A Bíblia diz, fique zangado, mas não peque. Como assim ficar zangado, mas não peque? Não vá tomar atitudes erradas, não vai falar coisas erradas. Fique ali quietinho para você se acalmar. Ou seja, nós temos várias emoções, mas em todos os momentos da nossa vida nós temos que adorar o Senhor. Será que eu tenho que adorar o Senhor Jesus só quando eu estou feliz? Não. Em momentos de tristeza, Jesus também quer ver a minha adoração. Mesmo quando eu estou triste, Ele quer ver a minha adoração a Ele, a minha gratidão a Ele por tudo. E aí Ele vem e traz aquele consolo que eu preciso, aquela paz que eu preciso. Esses são os verdadeiros adoradores, que adoram a Jesus quando está triste, quando está feliz, quando está zangado, quando está com medo, quando está preocupado. Por exemplo, quando eu estou preocupado, com medo, Jesus quer ver a minha adoração? Claro que Ele quer ver a sua adoração, Ele quer ver que você confia nele, mesmo quando você está preocupado, mesmo quando você sente medo. Por exemplo, quem está com medo dessa doença? Tem muita gente que está com medo, não está? De ficar dodói também? Então, Jesus quer que nós adoremos a Ele mesmo quando nós estamos com medo. Porque quando nós adoramos a Ele, Ele tira todo o medo. Ele leva embora todo o medo e nos dá a paz, nos dá a tranquilidade. E nós temos que adorar a Deus e ser gratos a Deus em todos os momentos. Não importa como nós estejamos e nem aonde nós estamos. Temos que ter um coração verdadeiro. Quem aí quer ser um verdadeiro adorador? A Bíblia diz que Jesus está em busca dos verdadeiros adoradores. Ele está olhando, está vendo, buscando quem adora Ele em espírito e verdade. Será que Ele vai olhar para você e vai dizer, olha, essa criança me adora em espírito e em verdade. Ela me adora por dentro e por fora. Ela me adora porque o seu coração é grato, no seu coração tem perdão, não tem mágoa. Ela não é uma criança rebelde, ela não é uma criança egoísta. Ela me adora por dentro e ela me adora por fora, com as suas atitudes de obediência. Ela não fala palavrão, não fala mentira. Então nós temos que adorar a Deus por dentro e por fora, em espírito e em verdade. Não esqueça disso. A nossa história de hoje está no livro de Marcos, como eu já falei pra vocês, no capítulo 1, e fala sobre a cura de um leproso. Isso mesmo. Vamos ouvir a história? Quem lembra da história anterior? Jesus? Sim, Jesus.
Por onde ele passava, Jesus fazia muitos milagres e muitas coisas maravilhosas, salvava as pessoas, curava as pessoas, expulsava demônios. Jesus fazia coisas extraordinárias. Aonde Jesus passava, o ambiente não era mais o mesmo. Quem lembra do milagre da aula passada? Onde Jesus abençoou aqueles pescadores que estavam frustrados, estavam cansados porque tinham passado a noite inteira pescando e não tinham conseguido pegar nenhum peixinho. E aí então Jesus pediu para que eles fossem pescar novamente, e quando eles foram pescar novamente, vieram tantos peixinhos que o barco estava quase afundando. Esse é o nosso Jesus. Ele faz coisas extraordinárias ao nosso favor. Então Jesus continuou por vários lugares pregando a palavra de Deus, levando o evangelho, e ele diz que foi para isso que ele veio a este mundo, para anunciar o reino de Deus para todas as pessoas. E Jesus viajava em todos os lugares com os seus discípulos, pregando a palavra de Deus. Lembra da aula passada de Pedro, Tiago e João? Agora Jesus tinha feito convite para eles, de eles serem os discípulos de um pescador com Jesus, de pessoas para Jesus, e eles aceitaram, e agora eles andavam com Jesus por todos os lugares pregando a palavra de Deus. E aonde Jesus ia, sempre tinha muita gente. E naquele lugar onde Jesus estava pregando, existia um homem. E esse homem tinha uma doença terrível. Vou contar a história desse homem para vocês. Certo dia, a Bíblia não conta a história desse homem, começou a aparecer algumas manchinhas na sua pele, algumas manchas, e então esse homem foi até o sacerdote, que era a pessoa que olhava e via se aquela pessoa estava doente ou não, que orava pelaquela pessoa, intercedia por aquela pessoa. E então o sacerdote olhou para ele e falou: você está com lepra. Ah, criança, naquela mesma hora aquele homem ficou tão triste e abatido. E ele tinha razão de ficar tão triste, sabe por quê? Porque naquele tempo, as pessoas que tinham essa doença, que não tinha cura, elas tinham que imediatamente abandonar a sua casa e a sua família. É isso mesmo, aquelas pessoas tinham que deixar o seu lar, tinham que deixar o seu trabalho, tinham que deixar os seus afazeres, os seus vizinhos, tudo que tinham, os seus filhos para trás, e tinha que ir para um lugar distante, que ficava fora da cidade. E ali ela tinha que ficar isolada, sozinha, longe das outras pessoas, para que as outras pessoas também não viessem pegar essa doença. E além disso, essa pessoa ela se ficava enfaixada com alguns trapos, alguns panos, e para que essa doença não ficasse muito à mostra. E também ela tinha que sair correndo, se ela visse alguém se aproximando dela, ela tinha que gritar: leproso, leproso, para que as pessoas não viessem se aproximar delas. Que humilhante, que situação difícil vivia este homem. Devia estar com tanta saudade da sua família, estava doente, sabe? E aquela doença, ela não tinha um futuro bom. Aquela doença, aquelas pessoas só esperavam a morte. Elas nem viviam direito. As outras pessoas da cidade consideravam elas como se fossem múmias, andando pelas ruas, já estavam mortas, já não davam valor para a vida daquelas pessoas. Queriam ficar distante delas, não queriam chegar perto delas, tinham medo também de pegar a doença. E aquelas pessoas viviam tristes, com seu coração angustiado, com saudade da sua família e com medo da morte, já viviam ali abatidas na sua emoção e fisicamente também, porque aquela doença tinha feridas em seu corpo e deixava seu corpo muito debilitado. E essa era a situação que o homem da história de hoje se encontrava. Ele tinha lepra e estava doente. E aquele homem ficava distante de todos, ficava distante da cidade e não podia chegar perto de ninguém. Era contra a lei ele chegar perto de alguém ou alguém chegar perto dele. Quem chegasse perto dele ou qualquer coisa que ele tocasse ficaria impuro também. E as pessoas consideravam isso como um pecado. E é assim que o pecado faz com nossa vida. O pecado nos torna impuros também.
o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta das coisas de Deus. E é isso que o inimigo quer, que nós fiquemos distantes de Deus. Mas naquele dia, Jesus estava por ali, pregando a palavra de Deus, falando do amor de Deus para aquelas pessoas. Enquanto Jesus pregava ali aquela palavra, aquele povo amava ouvir Jesus. Ai, que palavra maravilhosa, traz paz, traz alegria, traz transformação. E aquele homem, quem sabe, estava distante, só vendo Jesus lá. Estava distante, quem sabe ali escondido em algum arbusto, atrás de alguma pedra e ouvindo a ministração de Jesus. Com certeza ele já ouvia falar das histórias de Jesus, como que Jesus fazia muitos milagres, muitas maravilhas. E ali então aquele homem cheio de fé, de coragem, ele se prostrou nos pés de Jesus e falou assim: Mestre, se tu queres, tu pode me limpar. Aquele homem leproso se prostrou em adoração a Jesus e falou: se tu queres, Jesus, eu sei que tu podes, mas se tu quiser, tu pode me limpar. Aquele homem adorou a Jesus com humildade, falou para Jesus, ele não exigiu, ele não pediu: Jesus, me limpa. Ele falou: se tu queres, eu sei que tu tem poder para fazer o milagre que eu preciso, mas se tu queres, Jesus, me limpes. E Jesus então estendeu a sua mão e tocou naquele homem. E Jesus disse: eu quero ser limpo. Crianças, Jesus aí, ele já quebrou a primeira regra. Ele tocou naquele homem onde ninguém poderia tocar. Todo mundo tinha medo de tocar, porque quem tocasse um leproso também poderia ficar com lepra. Mas aqui nós estamos vendo um Jesus todo poderoso, que tem poder nos céus e na terra para perdoar e para purificar, para salvar. Então, quando Jesus tocou naquele homem, não foi Jesus quem pegou lepra, foi aquele homem quem recebeu a cura. E naquele mesmo momento, aquele homem foi limpo de toda a lepra, toda a ferida que tinha no seu corpo desapareceu. Que coisa extraordinária! E aquele homem foi limpo, e aquele homem foi curado. E eu tenho certeza que ele não foi curado somente da sua doença física, mas que aquele homem também foi curado do seu emocional, porque aquele homem vivia triste por estar longe da sua família, por estar sofrendo de uma doença que a qualquer momento levaria à morte. Mas Jesus chegou primeiro na vida daquele homem. Jesus chegou com a cura, Jesus chegou com o milagre, e Jesus chegou com a salvação na vida daquele homem. E Jesus disse para aquele homem, Jesus falou sério com aquele homem, falou assim: olha, não conte para ninguém o que eu fiz aqui. Vá até o sacerdote e se mostre para ele ver que você agora está limpo. Porque naquela época tinha uma regra: quem tinha sido curado por um milagre, né, da lepra, tinha que ir até um sacerdote, para o sacerdote olhar para ver se realmente estava limpo, e aí aquela pessoa voltar ao convívio com a sua família. E Jesus não queria desobedecer as regras, né? Então ele pediu para que ele fosse até aos sacerdotes. Mas aquele homem estava tão feliz, tão eufórico, que ele não conseguiu obedecer a Jesus. Ele saiu por todos os lugares espalhando: Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. E por causa disso que ele fez, Jesus não conseguia mais entrar nas cidades para pregar. Jesus teve que ficar andando pelo lado de fora das cidades, pregando a palavra de Deus, porque era tanta gente que queria ver Jesus, que ele não conseguia pregar direito, que ele não conseguia nem se mover direito. Então, aonde Jesus estava, sempre tinha uma grande multidão atrás dele. Hoje,
Muitos de nós estamos tendo que ficar isolados, assim como aquele homem estava. Ou porque está doente, está com o coronavírus e tem que ficar isolado na sua casa, ou porque não, ou nós também que não podemos sair, para que nós também não venhamos ter contato com outras pessoas que estão doentes, para que a gente também não fique doente. É parecido um pouco, né, as doenças, essa parte de ficar isolada para não pegar a doença e até o momento essa doença não ter cura, assim como a lepra naquela época não tinha cura e só poderia acontecer um milagre de Deus na vida das pessoas. E hoje nós estamos vendo isso. Não, as doenças não são iguais, mas o momento, o que ela faz as pessoas passarem é um pouco parecido nessa parte do isolamento. Mas mesmo nós isolados, como estava aquele homem isolado, distante da sua família, nós podemos nos voltar para Jesus em adoração, com o nosso coração verdadeiro, porque a Bíblia diz que Ele está procurando quem o está adorando de todo o seu coração. Jesus está olhando agora em todas as casas, em todos os lugares, para procurar um coração que o adore em espírito e em verdade. Jesus está procurando pessoas que o adorem não só porque estão com medo, não só porque querem ficar boas, mas porque o amam de todo o seu coração. E você pode se achegar a Jesus. Olha, aquele homem tomou uma atitude, ele se achegou a Jesus, ele tomou uma atitude de coragem. Então aqui nessa palavra nós podemos aprender que Jesus está conosco em todos os momentos e que Ele se agrada, que a gente adore a Ele em espírito e em verdade, não importa a situação que nós estamos passando. Aquele homem, aquele leproso se prostrou diante de Jesus porque ele sabia que Jesus podia fazer um milagre, ele sabia. Então ele não foi assim, Jesus, eu quero fazer esse milagre. Não, ele falou, Senhor, eu sei que Tu podes, agora se Tu queres, faz esse milagre que eu preciso. Agora, se Tu queres, me limpa, Jesus. Então, Jesus olhou para aquele homem e Jesus o limpou, porque Jesus ele veio para nos salvar, não só da escravidão do nosso pecado, mas também das enfermidades. Ele diz que tudo nós podemos lançar sobre Ele, que Ele tem cuidado de nós. Então, mesmo no momento difícil, continuemos confiando no Senhor. Crianças, se o papai ou a mamãe está preocupado, diga para ele, vamos confiar em Deus, porque Jesus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada. É Ele quem comanda a nossa vida e Ele se agrada quando a gente confia nele. Então que nós possamos sempre adorar a Jesus, agradecermos a Ele, porque Ele sempre está a cuidar de nós. E quando eu estava preparando essa lição, veio no meu coração um louvor da harpa, que é muito lindo, e diz assim, eu não tenho nenhum, eu não posso tocar nenhum instrumento aqui pra vocês agora, eu não estou, digamos assim, habilitada pra tocar algum instrumento nesse momento, apesar que eu queria muito, mas eu quero cantar, e se você conhece hino, cante assim comigo, ó. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, aquele homem estava pobre, aquele homem estava perdido, aquele homem estava condenado à morte, a morrer na solidão, sozinho, mas Jesus chegou e estendeu a mão para aquele homem. A minha alma estava longe do caminho do céu, eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia! Hoje Jesus estende a sua mão para nós. Jesus estende a sua mão para o Brasil. Jesus estende a sua mão para as nações. Que nós possamos nos prostrar diante de Jesus de todo o nosso
coração e falar: Jesus, se tu queres, tu pode fazer o milagre que esse mundo precisa. E eu tenho certeza que Jesus vai ouvir o nosso clamor e Ele vai fazer este milagre. Amém? E eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Foi uma aula bem simples, bem rápida, mas eu espero que você tenha gostado aí. Na correria do dia a dia, quase que eu não consigo vir aqui compartilhar, mas falei, eu não posso quebrar meu compromisso. Então, fique orando por mim para que eu continue vindo na próxima semana e eu vou ficar daqui orando por vocês. E não se esqueça, vamos orar pelo continente, pela América do Sul, pelo continente americano, especificamente a América do Sul, que é o subcontinente americano, tá bom? Vamos todos orar pela nossa América do Sul, pelos países, 12 países, mais 7 territórios da América, para que o Senhor, da América do Sul, para que o Senhor possa fazer um milagre no nosso meio, para que nós possamos ser verdadeiros adoradores, para que o Senhor possa olhar para a América do Sul, o Senhor possa olhar para o Brasil e ver aqui verdadeiros adoradores, homens e mulheres, crianças, jovens, anciãos que estão confiando em Deus e que não perdem a esperança nele. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa aula. Papai querido, eu quero te agradecer por mais essa aula, pela presença de cada criança, de cada família que está assistindo. Eu quero te louvar, Senhor, pela vida de cada um. Eu quero te agradecer porque, Senhor, daqui da minha casa eu tenho entrado em muitos lugares, em muitos lares, através da internet, através dessa plataforma que é o YouTube. Eu quero te agradecer por essa rica oportunidade e que nós possamos aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá para continuarmos falando da Tua Palavra. Mas que nós também possamos orar pelas pessoas que não têm acesso à internet, por aquelas pessoas que não podem fazer como nós, que não podem desfrutar de uma aula como essa, como nós estamos desfrutando, porque não tem um celular, não tem uma TV, não tem um computador, Senhor. Alcance elas com a nossa oração nessa manhã, Jesus, e que o Senhor possa guardar a vida de todas as famílias, guardar todas as crianças do mundo inteiro e que nós possamos estar aqui na próxima semana para aprendermos sobre mais um milagre extraordinário que o Senhor Jesus realizou, porque esse é o Jesus que nós servimos, um Jesus extraordinário, que nos ama, que nos perdoa, que nos abraça, que está sempre conosco em todos os momentos. Em nome de Jesus, amém! Ó, um super beijo para vocês. Deixa eu mandar um beijo especial. Eu quero mandar um beijo super especial para Isa Pimenta e para os seus filhos, o Heitor e para Lavínia. Que nome lindo! Beijo, minha querida Isa, beijo, criançada, Heitor e Lavínia. Muito obrigada por estar aqui acompanhando nossas aulas. Que Deus abençoe vocês. Vocês estão no coração da Tia Gabi, tá bom? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus e tchau!